Neste exato momento, o planeta está passando pela maior crise energética dos últimos 50 anos, devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz e à redução da produção pelos países do Oriente Médio. A economia mundial está enfrentando a pior crise energética desde a década de 1970, apenas uma semana depois que Donald Trump iniciou a guerra contra o Irã. Mas, de repente, a mídia americana garante que os Estados Unidos desta vez não vão sofrer, já que, após a imposição do embargo de petróleo pelos países árabes em 1973 contra aqueles que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur, ao contrário da situação de 50 anos atrás, os Estados Unidos agora são o maior produtor de petróleo. Por outro lado, muitos países asiáticos em rápido desenvolvimento simplesmente não têm onde encontrar uma alternativa ao petróleo do Oriente Médio. Neste episódio, vamos discutir com vocês como a guerra contra o Irã já afetou o mercado de energia e o que esperar daqui para frente. Spoiler, nada de bom. Meu nome é Alexei Petty. Este é meu projeto autoral Teorias da Conspiração, onde juntos desmascaramos teorias conspiratórias e tentamos explicar esses processos geopolíticos complexos da forma mais simples possível. Por isso, se você gosta desse formato, apoie com um like e deixe seu comentário neste episódio. Então, especialistas têm certeza de que, se a exportação de petróleo do Oriente Médio não for retomada até sexta-feira, a produção média diária na região pode cair mais de 4 milhões de barris. Essa é uma estimativa do JP Morgan Chase. Se o Irã conseguir bloquear o Estreito de Hormuz até o final de março, a produção média diária vai diminuir em mais 9 milhões de barris, o que equivale a quase 10% do mundo. Ou seja, o mundo vai perder 10% de todo o petróleo que consome diariamente. E sabe, eu comecei a analisar o que está acontecendo e, por hábito, decidi olhar para a história. Mas será que já não houve um precedente semelhante na história para que possamos entender como reagir a isso? Porque normalmente muitos eventos já ocorreram na história, então você prevê o que vem a seguir. E eu fiquei chocado. Em toda a história escrita do Estreito de Hormuz, ele nunca foi fechado. Nunca. Sim, houve confrontos, ataques, problemas, mas o estreito nunca foi totalmente fechado. Esse é o pior cenário que se pode imaginar. O Iraque foi o primeiro a começar a reduzir a produção devido à falta de capacidade de armazenamento de petróleo. E hoje, ele já não produz 2/3 dos habituais 4 milhões de barris por dia. Mais uma vez, 2/3 já não estão sendo extraídos. Depois do Iraque, seguiram o Kuwait e, em seguida, os Emirados Árabes Unidos. E agora, na segunda-feira, a Arábia Saudita também começou a reduzir a produção de petróleo. Ela produz cerca de 10 milhões de barris por dia, dos quais exporta 7. Ou seja, você entende como isso vai impactar o mercado. Os participantes do mercado de petróleo inicialmente reagiram com cautela às ações militares no Irã, mas houve um salto. Os preços se mantiveram quase até o final da semana passada, na faixa de 80 a 85 dólares por barril, baseados na suposição de que os Estados Unidos e Israel rapidamente impediriam o Irã de realizar ataques de retaliação, inclusive contra países da região. Mas depois veio rapidamente a percepção de que o bloqueio do Estreito de Hormuz poderia durar tanto tempo que causaria uma crise mundial completa. Após o início das negociações na segunda-feira, o preço do Brent e do WTI americano disparou quase para 102, chegando ao nível de 120 dólares por barril, embora depois tenha caído para perto de 100 dólares. E hoje, neste momento, está em 89 mais ou menos. Então vamos mais uma vez recorrer à história. Foi exatamente o Oriente Médio que se tornou a fonte do maior choque do petróleo da história, mas os acontecimentos de hoje não se comparam em nada com o que aconteceu nos anos 1970. Após a imposição do embargo em 1973, os preços mundiais quadruplicaram em apenas 3 meses. E quando, no final daquela década, em 1979, aconteceu aquele episódio no Irã, a Revolução Islâmica, e depois o Irã começou a guerra com o Iraque, a produção de petróleo iraniana despencou e os preços dobraram novamente. Ou seja, naquela época houve realmente um colapso, e foi então que o choque energético provocou uma recessão nos Estados Unidos da América e nos países europeus, contribuindo para uma forte aceleração da inflação no mundo ocidental, que já era alta no início dos anos 70,
Mas agora vou acalmar vocês um pouco, falam sobre os riscos de estagflação. Não é inflação, e sim estagflação, são conceitos distintos. E aqui vou citar a Reuters sobre esse assunto. Se os Estados Unidos hoje dependem menos da situação no mercado mundial, o mesmo não pode ser dito de muitos países da Ásia e da Europa. A Ásia, o maior consumidor mundial de petróleo importado, compra 60% do petróleo e matérias-primas petroquímicas do Oriente Médio, e o Japão, por exemplo, depende dele em 95%, depois que parou de comprar da Rússia após a sua invasão à Ucrânia. Substituir esses suprimentos por petróleo de outros lugares é difícil ou até impossível. Por exemplo, da África Ocidental e das Américas, a matéria-prima leva de 1 mês e meio a 2 meses para chegar à China, ou seja, os pedidos precisam ser feitos com 3 meses de antecedência. Enquanto isso, o transporte a partir do Oriente Médio leva cerca de 25 dias, e é importante lembrar que os tipos de petróleo de diferentes regiões têm composições diferentes. As refinarias asiáticas são ajustadas principalmente para o petróleo do Oriente Médio. Alguns países só conseguem substituir pequenos volumes. Em outras palavras, substituir até mesmo uma pequena parte dos cerca de 16 milhões de barris de petróleo do Oriente Médio enviados diariamente para a Ásia por suprimentos de países da Bacia do Atlântico simplesmente não é possível. Para entender, seria necessário reconfigurar as refinarias para processar novos tipos de petróleo. Aliás, a China está relativamente segura hoje, porque suas reservas são estimadas, nas avaliações mais modestas, em 1,2 bilhão de barris. Isso é suficiente para cobrir cerca de 200 dias de importação. Ou seja, por mais da metade do ano, a China pode ficar tranquila e nem se preocupar. Mas será que a situação é realmente sem esperança? Claro que não. Existem possibilidades de superar parcialmente o bloqueio do Golfo Pérsico. E agora já existem sinais de que estão saindo da crise aos poucos, mesmo que o Estreito de Hormuz possa continuar fechado. Depois dos anos 70, a Arábia Saudita construiu um oleoduto a partir de sua costa leste no Golfo Pérsico para a costa oeste, no Mar Vermelho, justamente para um caso como o de hoje. Ou seja, eles entendiam que a situação poderia piorar. O Irã se tornou pouco confiável depois dessa revolução. Por isso, é melhor se proteger e não depender de uma única rota para o transporte de petróleo. Claro, esse oleoduto não transporta todo o volume das exportações sauditas, mas pode reduzir significativamente o déficit. Ou seja, a capacidade do oleoduto é de 5 milhões de barris por dia. A capacidade, e já que a Arábia Saudita exporta 7 milhões, ou seja, há perdas, mas não são tão críticas assim. E aqui está o primeiro resultado. No domingo, a empresa estatal Saudi Aramco estava carregando 3 superpetroleiros. Um superpetroleiro é aquele que pode transportar mais de 2 milhões de barris cada um. Ela estava carregando 3 superpetroleiros nos terminais do Mar Vermelho. Isso indica claramente que parte do petróleo já está sendo transportada por oleoduto. Os Emirados Árabes Unidos também têm um oleoduto com capacidade de 1,5 milhão de barris por dia, que contorna o Estreito de Hormuz até o Golfo de Omã, de onde há um caminho livre para o mar aberto. A empresa estatal de Abu Dhabi também já começou a carregar superpetroleiros lá. Resumindo, os Emirados e a Arábia Saudita aprenderam a lição depois dos anos 70 e construíram oleodutos. Antes da guerra, cerca de 50 navios passavam diariamente pelo Estreito de Hormuz em cada direção, dos quais cerca de 2/3 eram petroleiros transportando petróleo bruto, derivados de petróleo ou gás liquefeito. Agora, apenas alguns desses navios passam por lá. Além disso, pelo estreito é transportado não só petróleo, mas também muitos outros produtos de matérias-primas, de fertilizantes para a região a alumínio para outros mercados. Por fim, acrescento uma ideia importante. Os ataques do Irã a instalações energéticas de países árabes vizinhos e à navegação parecem uma tentativa desesperada de tornar a guerra tão dolorosa para a economia dos Estados Unidos e de seus aliados que Trump seja forçado a fazer concessões. Da mesma forma, em 2022, a Rússia agiu assim, reduzindo o fornecimento de gás na tentativa de forçar os países europeus a deixarem de apoiar a Ucrânia. Em 6 meses de guerra em grande escala contra a Ucrânia, a Rússia criou artificialmente uma escassez de gás na Europa para chantagear e forçar a Europa a abandonar o apoio à Ucrânia.
A essência de todos os regimes ditatoriais é a mesma. Enquanto países civilizados, ao iniciar uma guerra, atacam o regime, atacam o poder, atacam alvos militares. Ditadores como Vladimir Putin ou agora Mojtaba Khamenei atacam pessoas comuns para causar dor ao maior número possível de pessoas, para que essas pessoas pressionem seus governos a fazerem concessões. E tudo isso é para a sobrevivência do próprio regime. Eles não se importam nem um pouco com as pessoas. Vou parar por aqui. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal no YouTube, com a sua doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou pelo QR Code que está na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.